Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Cinema, e hoje a gente vai falar sobre o Festival de Cinema Francês do Brasil. Você piscou e mais um Festival de Cinema Francês do Brasil está pintando na sala de cinema mais próxima de você. Para conversar comigo, a pessoa que, junto comigo, está fazendo uma bela de uma maratona de cinema francófono nos últimos dias. Robledo Milani, Festival de Cinema Francês do Brasil. Ah, francófono é bonito demais, né? Muito chique, né? É bacana. Oh, uma maratona francófona. Mas é verdade, cara, porque assim, são muitos filmes, são muito longos. A gente tá muito mergulhado mesmo no Festival de Cinema Francês. Não dá para fechar o ano sem essa maratona, né? Todo ano, né, tem o Festival de Cinema Francês trazendo longas inéditos. São 20 longas inéditos nessa maratona. Assim, então, assim, e são só 10 dias de programação, então tem que correr muito atrás mesmo para conseguir ver a maioria dos filmes. Tem clássicos também, além disso, não basta todos esses inéditos, tem clássicos que eles resgatam, tem homenageado, tem convidados internacionais, então assim, tem muita atividades paralelas, tem muita coisa bacana acontecendo e tu tem que ficar muito atento. Então assim, a gente se dividiu, né, Vitor? O Vitor pegou alguns filmes, eu peguei outros, teve uns ali que a gente acabou casando os dois assistirem, teve uns que a gente já tinha conseguido assistir em outros festivais, outras programações, então assim, deu para dar uma boa panorama para a gente se juntar aqui. Não, vamos dar nossas dicas do que é imperdível nessa edição 2025 do Festival de Cinema Francês do Brasil, porque tem muita coisa boa mesmo. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, por favor, se estiver no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário. Se estiver nos seus agregadores de áudio, por favor, também dá 5 estrelinhas, né? Avalia a gente lá super bem para a gente continuar ranqueando bem nas paradas de podcast. Você aí que está nessa reta final do ano fazendo aquelas retrospectivas, né? A mais popular delas é no Spotify. Nós gostaríamos de lembrar e agradecer também a você que nós tivemos várias semanas entre as paradas de podcasts de filmes e TV no Brasil, né? Vários dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores compartilharam também essa experiência, estão entre os tops, né? Várias pessoas têm o podcast Papo de Cinema no seu top 1 podcast. Então a gente fica muito feliz, né? E agradece a você nesse final de ano aí por ter ficado toda essa temporada com a gente, ouvindo aos nossos programas, né, Roberto? Quer deixar um recado aí, um agradecimento também já pra galera? Poxa, a gente tá realmente muito empolgado, muito emocionado com essas retrospectivas que estão surgindo, ver que o pessoal tá nos seguindo, tá nos acompanhando, tá assim, e até porque é muito simples, né? A gente tá em todas as plataformas, sabe? Você pode assistir no site do Papo Cinema, no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Disney, ou seja, todas as principais plataformas de áudio e vídeo tem lá o que trabalha com podcast. O Papo de Cinema tá lá, super bem ranqueado. Então, assim, quer falar de cinema, quer falar de séries, quer falar de festivais, fala com o Papo de Cinema, que a gente tá muito conectado. E que bom tá mais esse ano do lado de vocês. Assim como o Festival de Cinema Francês, né? Que todo ano tá aí marcando presença, nós também o ano inteiro. E já renovados, assim, com muito gás, muita energia pra 2026, porque vem muita coisa boa por aí também. Agora é muito engraçado, né, Robledo? 16 anos, já tem 16 anos o Festival de Cinema Francês do Brasil. E hoje de manhã mesmo eu sabia que a gente ia gravar esse podcast. Eu fiquei me lembrando da primeira vez que eu fui no Festival de Cinema Francês do Brasil. E eu me lembro do filme que eu assisti. Eu assisti aqui. Só que eu posso ter errar o título, mas é aquele filme do Guilherme Gallieni. Eu, Mamãe e os Filhinhos. Acho que esse é o nome do filme. Eu, Mamãe e os Meninos. Eu, Mamãe e os Meninos, exatamente. Foi o primeiro filme que eu vi. Eu ainda tava na faculdade, não sabia muita coisa de cinema francês, mas era uma coisa assim muito diferente do meu olhar tradicional para cinema, né? Então, tipo assim, era uma coisa bem diferente, né? Era uma coisa que tinha no cardápio do cinema mais próximo da minha casa, muito diferente dos hollywoodianos tradicionais. Então, eu fiquei muito feliz de ver uma coisa diferente, um tipo de linguagem diferente da que eu tava acostumado. E tu lembra, Roberto, da primeira vez que tu foi no Festival de Cinema Francês? Nossa, Vitor, eu não vou falar, porque eu acho que eu tava na primeira edição, eu já devia estar lá. Provável. Nessas horas a gente se entrega, mas eu acho bacana, eu já vou pegar esse gancho aí que tu lançou agora, do Eu, Mamãe e os Filhinhos, que foi um filme que fez muito sucesso na época, que pra quem gosta dessa vibe de relacionamento pais e filhos, principalmente mãe e filho, que é o caso do Eu, Mamãe e os Filhinhos, tem um filme esse ano, na seleção desse ano, que é completamente conectado com essa vibe, que foi, aliás, o filme de abertura na sessão que eu fui assistir e tal, para convidados e tal, que Era Uma Vez Minha Mãe.
aliás, é um filme baseado numa história real. Eu acho que é muito bacana quem gosta de histórias reais. É o filho dessa mãe que depois de anos ele resolveu contar a história da trajetória dele com a mãe dele. E é um filme que faz toda uma relação com a cantora Sylvie Vartan, então, que aparece no filme como ela própria também. Então tem uma relação bacana. Quem gosta de cultura pop francesa, quem gosta de música francesa, tem uma conexão muito bacana. E tem uma atuação gigante da Leila Bekti, que é uma atriz maravilhosa, que também a gente já viu muita coisa. Mas é um filme muito, muito curioso, porque é essa mulher que tem vários filhos, é uma imigrante também. Então fala dessa questão dos imigrantes na França, que é uma questão muito, muito urgente, precisa ser debatido, né? Tá com muita eminência. E a gente tem essa mulher que, dentre tantos filhos que ela tem, o caçula acaba nascendo com um pé torto. E todos os médicos com quem ela leva dizem que o guri não vai ter salvação, vai ter que usar cadeira de roda, protético, sabe? Vai ter a vida inteira, vai ter esse problema. E ela se recusa a aceitar esse diagnóstico. Ela diz: não, eu vou dar um jeito que ele vai se curar, e ele vai melhorar, ele vai ficar igual a todos os outros. E é essa trajetória insólita, quase surreal, mas que de fato acontece. Ela vai conseguir dar um jeito e vai encontrar uma pessoa que vai conseguir curar o filho. Só que ela acaba gerando um sistema, uma relação de super proteção com esse menino, que mesmo já adulto continua valendo. Então, assim, é aquela curiosidade também do momento em que o filho tem que sair do ninho, tem que declarar independência em relação aos pais também. E tem outros filmes assim que a gente viu que também cruzam esses assuntos, mas eu acho que vale uma boa pedida assim para tu levar tua mãe e começar a maratona do Festival Francês e do ver Era Uma Vez Minha Mãe. Era Uma Vez Minha Mãe, é isso, Obla? Era Uma Vez Minha Mãe. Esse foi o filme que mais chamou atenção, aliás, por ter começado por ele? Eu achei interessante a gente falar dele porque ele dialoga muito com eu, minha mamãe e os meninos. Enquanto eu estava assistindo o Era Uma Vez Minha Mãe, eu lembrei desse filme que tu mencionou. Eu pensei assim, nossa, se relaciona muito com os dois filmes. Eu acho que o grande filme, a gente tem 2 filmes que são a cara do festival esse ano. Não por acaso nós assistimos esses filmes, o Vitor assistiu um, eu assisti outro. E que eu acho que são por exemplo, que é a convidada de honra do festival, que é a Isabelle Huppert, né, que tá na Mulher Mais Rica do Mundo. O Vitor, que assistiu esse filme, ele vai poder falar um pouquinho melhor. E o outro que é a identidade visual do festival desse ano, que é O Estrangeiro, do François Ozon. As imagens, os cartazes, toda a divulgação do festival tá sendo em cima do Estrangeiro, e para mim esse é o filme do festival que eu vi até o momento. Então espera, não fala ainda do Estrangeiro. O Estrangeiro, gente. Vamos fazer uma expectativa, porque antes disso, Roblando, tem o pano pra manga aqui, porque eu quero conversar contigo. Então, já que tu mencionou A Mulher Mais Rica do Mundo, filme estrelado pela Isabelle Huppert, que eu não sabia, eu fui descobrir depois, aqui ó, ato falho, tá, de cultura pop e tal, que também é uma história real, né? Aí que tá, esse filme é baseado num escândalo, mas assim, ó, quem gosta de fofoca, vai lá e coloca Caso Bettencourt, não é Bittencourt, é Caso Bettencourt no Google e se delicie, cara. É a Liliane Bettencourt, que era a herdeira, uma veterana, assim, uma mulher que já era mais velha, morreu nos anos 2000, herdeira de nada mais nada menos que o Império L'Oréal. É aquele shampoozinho que você passa na sua cabeça? Pois é, do Império L'Oréal. E daí o que acontece? Na história, essa é uma mulher que, pô, foi criada dentro, né, daquela jaula de ouro, vários privilégios e tal, tipo assim, nunca teve contato com o mundo real, tá? Viveu uma vida de sonhos a vida toda. E lá pelas tantas ela conhece um cara que é interpretado pelo Laurent Lafitte de uma forma assim, ó, magistral, tá? E esse cara, ele é um artista, ele é fotógrafo, ou seja, ele transita entre as artes e é um cara que meio que traz assim um frescor pra vida dela. Traz uma oxigenação, assim, uma coisa nova, quase que uma coisa exótica, tá? Meio que indo mas eles se tornam amantes? Não, é só amigo. Não. São só amigos. Ele tem um namorado, inclusive. Ele tem um namorado. Então, assim, é só por uma coisa assim, trouxe uma coisa exótica pra vida dela e ela se apaixonou por ele. Sabe? Porque ele fala palavrão, porque ele afronta todo mundo, porque ele, sabe, ele joga a sexualidade dele na frente de todo mundo, ele não tá nem aí. Ou seja, ele trouxe uma coisa nova pra vida daquela idosa que tava cansada da vida, tá? E o que acontece? A idosa, no caso, que é a Isabelle Huppert. É a Isabelle Huppert, exatamente. E daí o que acontece? Ela cria uma confiança muito grande nele e começa tipo a dar muito presente pra ele, começa a dar muita grana pra ele, sabe? Dá milhões, chega a dar 1 bilhão de euros pra ele de presente. E obviamente que a família começa meio que a suspeitar um pouco dessa quantidade de presentes que ele ganha. E aí o mordomo começa a gravar umas conversas dele com um namorado. E nisso ele diz, eu já tirei tanto, e vou tirar mais dela, e vou isso, vou aquilo. Ou seja, ele estava extorquindo a velha!
essa é a história do filme. Então, se você quiser saber um pouco mais, assista A Mulher Mais Rica do Mundo, porque é assim, ó, pros amantes da fofoca, é o filme do Festival de Cinema Francês do Brasil, Robledo. A gente tá falando da Isabelle Huppert porque ela é a convidada especial do festival, né? Ela, inclusive, teve no Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, e é uma das atrizes, assim, que nós mais admiramos aqui no Papo de Cinema. A Isabelle Huppert é super versátil, super ativa, faz um monte de trabalho. Na verdade, então, só para esclarecer, né? Quando eu falei ela é a velha, é porque é com ironia, porque, assim, a Isabelle Huppert é uma das mulheres... idade pra ser... Não, e muito vivaz, né? Muito ativa, muito presente, sempre fazendo muita coisa. Então, assim, eu quero ser velho como a Isabelle Huppert, assim, sabe? Eu quero ter essa energia toda que ela demonstra e fazendo um filme atrás do outro e ainda com filmes relevantes, filmes balados. E é bacana tu ter mencionado que quem faz esse amigo da onça, digamos assim, é o Laurent Lafitte, porque os dois estiveram juntos em Elle, né, do Paul Verhoeven, o filme que deu a ela a indicação ao Oscar e tal. Então, assim, é bacana eles retomando essa parceria agora num outro contexto. Eu acho que mexe bastante com a curiosidade do público. Certamente é um filme que deve valer muito a pena assistir. Vale a pena, mas, Robledo, a gente tá meio que já se encaminhando pro nosso intervalo, mas antes disso, tu falou de uma forma muito entusiasmada. Fala do Estrangeiro pra gente. É baseado num livro e já teve adaptação anteriormente, né? Já teve várias adaptações em curtas e longas. Tem uma adaptação clássica, né, de 1900, lá do final dos anos 60, 66, se eu não me engano, do Luchino Visconti com Marcello Mastroianni. Olha o peso, né? Visconti e Mastroianni fizeram uma versão já do romance clássico do Albert Camus, né? E agora quem comanda a história é François Ozon com Benjamin Voisin. Benjamin Voisin, que já retomando a parceria com o Ozon também, os dois fizeram o Verão de 85 há alguns anos, que também participou do Festival de Cinema Francês há alguns anos atrás. E, assim, é um filme muito denso, é um filme muito interno, sabe? O Voisin, a maior parte do tempo, é um ser completamente apático em relação ao mundo. É difícil decifrá-lo, por que ele reage dessa maneira, tudo. E é interessante que ele, né, o grande drama desse personagem é que o filme se passa todo em 1930 na Argélia, ou seja, não é nem na França, mas naquela época a Argélia era uma colônia francesa. E ele é um cidadão que comete um crime. Só que esse crime que ele comete, qual o peso desse crime que ele comete? Como ele vai ser julgado? Será que ele vai ser julgado pelo crime ou pela pessoa que ele está demonstrando? Será que ele está sendo julgado por ser um estrangeiro? Será que ele está sendo julgado por não ser francês o suficiente? Então, assim, é muito, muito interessante. É um filme, assim, que tem uma fotografia em preto e branco belíssima, incrível. O François Ozon já havia trabalhado, né, preto e branco no Frantz, né, que é um outro filme com o Pierre Niney, que eu gosto muito, e agora ele retoma esse registro em preto e branco agora no Estrangeiro, e é um preto e branco deslumbrante, assim, uma plasticidade belíssima do filme. E o Benjamin Voisin, para mim, é uma das grandes atuações dessa temporada. Ele está incrível no filme, fazendo esse homem, que é um grande mistério. A gente demora muito para a gente conseguir decifrar, e tu tem que prestar muita atenção em detalhes, em lugares que ele frequenta, na maneira como ele reage às pessoas que estão ao redor dele, em pequenas falas, não dele também, mas de outros personagens coadjuvantes. Então, assim, é um filme que a gente tem que estar disposto a dar um mergulho intenso mesmo para viver aquela realidade do estrangeiro e trazer à tona essa transformação toda pelo qual o personagem vai passar e que também vai se refletir no espectador. Essa jornada, para mim, é incrível e vale muito a pena. Olha, vá pela dica do Robledo aí que você não vai se arrepender. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, tá acabando meu café aqui, tá acabando o café do Robledo também. Busque também o seu café, né? Toma um cafezinho com a gente, pra gente voltar pro segundo bloco. E nesse intervalo, eu faço um convite especial pra você. Tire o seu celular do bolso se você só estiver ouvindo esse podcast. Agora, se estiver no YouTube, se estiver no computador, na sala de casa, aí você só vai assistir com tranquilidade a vinheta especial do Festival de Cinema Francês do Brasil. Se você só estiver ouvindo, ainda vai ser legal o suficiente, porque é uma música bem empolgante, assim, mas recomendo que você assista porque tem ali os trechinhos de cada filme, tá certo? Fica ligado, daqui a pouco a gente já tá de volta.
Estamos de volta para esse segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre o Festival de Cinema Francês do Brasil 2025. E o Robledo, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muitos filmes, né, que a gente assistiu, que a gente pode comentar aqui e dar dica, né, para os interessados em ir assistir ao festival. Até porque, né, Robledo, é sempre bom a gente lembrar que o Festival de Cinema Francês do Brasil, ele acontece em todos os cantos, né, do país, e ele com certeza está no cinema mais próximo de cada cidadão, né? Sim, são dezenas de cidades em praticamente todos os estados, né? Então, assim, é só entrar no site do Festival de Cinema Francês que você vai ter acesso a todo o guia de programação de onde assistir. E lá no Papo de Cinema se guiar com as críticas dos filmes, né? Críticas em texto, críticas em vídeo, notícias diárias, assim, tem tudo. Tá reunido lá no Papo de Cinema. Acho que uma coisa que a gente precisa, não pode deixar de passar, é que o Festival de Cinema Francês, a cinematografia francesa é muito rica, né? Como tu falou, é muito diversa. A gente tem animações esse ano, tem uma animação do Michel Gondry, né? Maia me deu um título. Michel Gondry, que é um cineasta francês, que já ganhou o Oscar, já trabalhou em Hollywood, né? Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Sim. E outros tantos filmes. E agora tá na França, fez uma animação também, que tô bem curioso. Esse eu ainda não assisti, mas tô bem curioso para assistir. Mas tem uma coisa bacana que eu acho que é uma curiosidade que a gente pode puxar aí pra realidade brasileira. Em 2024, o filme que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza foi o brasileiro Ainda Estou Aqui, né? Que depois veio a ganhar o Oscar e tal, tudo. E nós temos na seleção do Festival de Cinema Francês desse ano o filme que ganhou o prêmio de melhor roteiro, de novo, lá em Veneza, um ano depois, em 2025, que é um filme que tu assistiu, né, Vitor? Ganhou o melhor roteiro, e aliás, Robledo, que bom que tu comentou, porque Mãos à Obra foi meu filme preferido de todos esses. Foi o filme que eu mais gostei, filme da Valérie Donzel, estrelado pelo Bastien Bolin, e não é o primeiro filme que os dois fazem juntos, né? Acho que já é a quarta ou quinta colaboração. O Mãos à Obra, ele trata de vários assuntos, mas os mais importantes, na verdade, são sobre os novos tipos de trabalho, né? Entre aspas, né? A precarização do trabalho como um todo, a uberização, né? Como ficou famoso o termo, e também sobre como viver da arte ou viver do que se gosta, né? Acho que é uma coisa que é o grande assunto, na verdade, né? Talvez seja o grande tema do século XXI, é aquela coisa. No século XX, ou pelo menos, acho que como sempre foi, né? Tu trabalhava para se sustentar. E hoje as pessoas sempre pensam, cara, eu quero trabalhar com uma coisa que eu gosto. E a gente sabe que nem todo mundo consegue, né? E tem pessoas que dão o seu jeitinho. E essa é a história do Bastien Bolin, que no filme ele é um cara que ele é escritor, e ele escreveu 3 livros. O primeiro meio que deu uma bombada, assim, né, na bolha, então ele teve uma certa aprovação da crítica e do público. O segundo e o terceiro floparam completamente, e ele tá no processo de escrever o quarto. Só que o que acontece? Ele tá sem grana, o segundo e terceiro livro não venderam, ele largou uma carreira como fotógrafo, promissor de publicidade, ou seja, ele tá falido, ele tá quebrado. Ele vende tudo e para continuar escrevendo, ele se inscreve num aplicativo que é parecido com o Uber, que é parecido com outros aplicativos, que se chama Jobbing. E o que acontece? Ele vira um marido de aluguel. Sabe que ele faz tudo? As pessoas vão lá, tipo, ele tem um aplicativo dele e apita. De vez em quando vai lá e um cara chama ele, ó, quer consertar uma pia? E ele aceita ou não. E ali dentro do sistema tem uma espécie de leilão. Um faz tudo, diz, eu faço por 13, e o outro diz, faço por 14, e a coisa vai indo assim, nesse leilão ele aceita o valor, nunca passa de 20 euros, ou seja, é uma merreca, ele tem que se transportar, ele tem que trabalhar, né, ele tem que fazer esses trabalhos braçais ao qual ele não está acostumado, para se sustentar e continuar escrevendo. De manhã ele escreve, e de tarde ele trabalha nesses empregos que ele não está acostumado. Vitor, Cara, eu falei muito sobre a atuação do Benjamin Voisin no Estrangeiro, mas pelo que a gente pode ver pelo trailer, pelas primeiras imagens, eu acho que o trabalho do Bastien Bolin nesse filme também é bem intenso, né? Ele faz um baita mergulho no personagem, né? É aquele tipo de filme, Robledo, que o ator, que é o talento do ator, precisa carregar o filme inteiro. A Valérie Donzel aposta completamente no talento do Bastien Bolin para que ele consiga fazer essas transições, até porque ele ocupa tranquilamente 90% da tela durante todo o filme. É por causa dele que o filme acontece. Então toda essa transição de largar um emprego promissor, de
engatar uma situação de trabalho na qual ele não estava acostumado, conviver com pessoas e uma realidade nova, e ao mesmo tempo sustentar para ele mesmo que ele consegue viver nessa pobreza, para viver do sonho, cara, isso tudo é através do olhar, é através do gesto, e claro, também tem um pouco da narração dele. A gente tem o voice-over ali, que também ajuda com que a gente entenda um pouco do processo e como ele está sentindo e trabalhando isso tudo. Mas, cara, é emocionante, principalmente porque ele tem dois filhos. Dois filhos millennials que estão ali na faixa Na verdade, já são geração Z, porque eles têm 20 e poucos anos. Então, cara, ele tem dois filhos, além de ele ter que meio que se autoconvencer de que ele tá tendo, que ele tá fazendo a escolha certa, ele também tem que lidar com a aprovação dos filhos em relação a isso. Então, tipo, ele tem uma filha que tem vergonha, ele tem um filho que tá preocupado. Eu só sei que teve gente aí que se lavou chorando assistindo Mãos à Obra, né? Assistindo um sábado de manhã, quando terminou o filme, cara, eu tava lavado de lágrimas. E assim, ó, Mãos à Obra, pra mim, Robledo, é a grande pedida pra quem quiser, assim, ó, tirar aquelas lágrimas que estavam um pouco represadas, sabe? É Mãos à Obra. Vai, pessoal, vá ao cinema assistir Mãos à Obra, que é batata. Vitor, e uma coisa bacana é que a gente falou aí sobre a delegação artística, né? A Isabela Pera aí, convidada especial, mas não foi só ela, teve outros pessoal que veio, inclusive o Bastien Bolan e a Valérie Donzel, que tu conversou com ela, né? Tem uma entrevista com ela no Papo de Cinema, né? Conversei com a Valérie Donzelli, fiz essas perguntas sobre o filme e como foi esse jogo, ela e o Bastien Bolan. Ela falou que ela já está acostumada com ele. Tem a matéria inteira no Papo de Cinema, se você quiser saber quais foram as perguntas e quais foram as respostas. Mas basicamente ela disse assim, Robledo, eu sei onde é que eu tô plantando. Eu sei no gramado onde é que eu tô plantando, eu sei que frutos vão dar, sabe? Ah, que bacana. Bom, além do Mãos à Obra, agora tu tá falando da sinopse do filme, eu fiquei lembrando de um outro filme que tu também assistiu, que também é sobre um escritor meio que passando por uma crise, né, que não tá conseguindo escrever e tal, só que é mais, eu acho que num registro da comédia, né, o Voz de Aluguel, não é mais ou menos sobre isso? O Voz de Aluguel é mais ou menos isso, exatamente, só que é sobre um outro aspecto e sobre um outro aspecto de privilégio, né? Porque no Voz de Aluguel a gente tem o Denis Denis Podalide, e ele é um cara assim mais velho, ele é um veterano e tal, e ele precisa prestar atenção no que ele tá fazendo. Ele é um escritor. Só que assim, tem 1 milhão de mensagens e ligações para ele o dia inteiro, né? Enfim, tem pessoas que precisam ficar sempre atentos ao telefone. Ele não consegue, porque ele é um cara que ele se doa muito para as conversas. Ele gosta de ter diálogo com as pessoas. Ele gosta de uma fofoquinha! Exato, ele não consegue atender e dizer assim, ó, depois eu falo contigo, eu não vou poder, ou resolver rápido aquele diálogo. Ele entra no diálogo e dali ele não sai mais. E o que acontece? Ele contrata um cara que é interpretado pelo Salif Cissé, né, que é um ator da nova geração na França, e que também fala muito sobre a nova França, né, Robledo? Ele é um cara filho de imigrantes e tal. Ou seja, ele faz parte não só do novo cinema francês, mas como também da nova população, da nova identidade francesa. Então, é engraçado porque ali a gente tem um veterano, que é o Denis Podalide, e a gente tem o Salif Cissé. São duas Franças conversando, sabe? Tem ali uma comparação, uma metalinguagem que funciona muito bem. E ele contrata o Salif Cissé para atender os telefones para ele. Porque o Salif Cissé, o personagem dele, é um comediante e é especialista em reproduzir vozes. Ele é um imitador. E ele consegue imitar bem ele. Então ele atende, conversa com as pessoas e tal. Ele cria um personagem a partir da persona do Denis Podalide e as coisas funcionam e obviamente que em algum momento ela vai sair do controle e tal, mas a maioria das vezes vai funcionar. É uma comédia, mas é uma comédia francesa, né? Não é aquela comédia tipo Pierre Richard. Não é uma comédia assim de física e tal, mas é uma comédia e funciona como tal. Eu fiquei bem curioso por esse Voz de Aluguel e até pelo bate-papo que também outro que teve, que também passou pelo Brasil, né? O Salif Cissé, que tu falou que é o protagonista do Voz de Aluguel, que aliás tá em 2 filmes, né? Ele tá também nos Bastidores do Amor e também tu conversou com ele, né, Vitor? Como é? O Salif Cissé parece ser um cara bem mais ciente da situação, né? Porque é um homem negro, né? Um cara bem mais jovem também. Eu acho que ele tem essa questão social que é muito presente, mas também já conquistando papéis de protagonismo dentro do francês. Então, assim, ele entende ali a representatividade que a presença dele carrega, né? É uma coisa que me chamou muita atenção, Robledo. Sim, a gente também tem essa matéria no Papo de Cinema, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Salif Cissé, é que ele está em 2 filmes, o Voz de Aluguel e Os Bastidores de Amor, como o Robledo falou. Só que no Bastidor do Amor ele é
assim, um coadjuvante, bem coadjuvante mesmo, ele não participa muito. Mas foi o suficiente para que nessa conversa ele tenha revelado que foi um choque muito grande para ele. Não só saber que tinham dois filmes com ele selecionados para o Festival de Cinema Francês do Brasil, ele achava que não teria, que as histórias não se relacionariam bem com o público brasileiro. Ele pensou, cara, eles têm outras preocupações, é uma outra cultura, o que o Brasil quer ver, cinema francês e tal. Ou seja, ele se colocou até um pouco abaixo. E isso também ele conversou nos debates, né, que ele teve aqui no Brasil, conversando com o público e tal. E ele disse, cara, ouvindo as perguntas que a imprensa e que o público geral me fez, eu fiquei perguntando, cara, eu não fazia ideia que os brasileiros assistiam cinema francês e me conheciam e tinham interesse pelos temas debatidos Que nesses bacana. filmes, sobre imigração, sobre novos relacionamentos, sobre relacionamentos e trabalho, né, que é uma coisa que os bastidores do amor falam muito. O Robledo dos Bastidores do Amor, agora são parênteses, é muito legal porque ele faz uma pergunta que, cara, acho que qualquer pessoa do mundo já se perguntou, Robledo, que é assim, se eu trabalhasse com o meu cônjuge, será que daria certo ou não daria certo? É, E se desse certo, como é que a gente ia depois trabalhar com outras pessoas e deixar de trabalhar com o cônjuge, sabe? Então, cara, sim. é uma mescla tão grande de assuntos, né? Tu falou do Salif CC, é uma mescla tão grande de gêneros e assuntos que, Salif, é claro que a gente tá ligado no cinema francês e, cara, muitos desses assuntos que estão nesses filmes conversam muito com a gente, né, Robledo? Bom, eu acho que não só conversam, como tem alguns assuntos que são muito presentes na realidade brasileira, né? Aliás, acaba sendo o contrário. Tem alguns assuntos abordados nesses filmes que a gente se pergunta como que pode interessar aos europeus, porque a gente tem sempre uma ideia de o cidadão europeu é um cidadão de primeiro mundo, muitos problemas já foram resolvidos, etc. E não é bem assim, né? Acho Um que dos essa é a exemplos a maior gente mentira já contada, aliás. Não, tem problemas que são universais, são questões que afetam pessoas do mundo todo. A gente falou do Mãos à Obra, que ganhou o prêmio de roteiro no Festival de Veneza, e a gente tem também nessa seleção o filme que ganhou o prêmio de roteiro no Festival de Cannes. Então, ou seja, dois filmes premiados como melhor roteiro. E o que ganhou o prêmio de roteiro no Festival de Cannes é o Jovens Mães, né, um filme dos irmãos Dardenne, né, Jean-Luc, Jean-Pierre e Luc Dardenne, os dois irmãos belgas, né, é um filme que se passa na Bélgica. A gente pouco ouve falar da Bélgica e é um filme que fala sobre a gravidez na adolescência, sabe? É um filme sobre como que essas garotas, que são não mais que crianças, vão lidar com gravidez, estar gerando outras crianças e com essas novas famílias que estão surgindo, com esse abandono parental, muitas delas não querem ficar com a criança, ou é o namorado, o garoto com o qual elas se relacionaram que foge e não quer mais saber delas, como que elas reagem sozinhas, como que a família dela, os pais, né, que vão se tornar pais de uma outra criança, que na verdade são avós, como lidam com isso e os Dardenne, como é característico em todos os filmes dele, trabalham isso sempre com muita sensibilidade. É um filme que, ao contrário da maioria desses que a gente está falando, de protagonismos muito bem centrados, né? A gente falou do Mãos de Obra, do Voz de Aluguel, do Bastidores do Amor, do Estrangeiro, são filmes muito centrados em um, dois personagens. O Jovens Mães é o contrário, é mais um filme coral, um filme painel com Uhum. várias dessas representantes que estão num abrigo. Aí que vem a diferença daí sim da Europa para o Brasil. A gente vê uma instituição do governo bancada pela Aí sim. Aí sim, né? A gente vê, porque a gente ouve muito esse discurso neoliberal no Brasil de cada um por si, né? Tu falou da uberização de um personagem lá do Mãos da Obra, e olha o que acaba acontecendo com ele. Agora aqui a gente vê pessoas que não têm condições de lidar e como que a presença do governo vai fazer diferença na vida deles. Então é Uhum. por isso que é importante ter um governo forte, um governo atuante, um governo que faça a diferença, porque são pessoas muito jovens que poderiam se perder totalmente se não tivesse suporte nesse momento tão delicado de suas jornadas. Então, Jovens Mães é bacana a gente pegar para ver esse exemplo de uma outra realidade, como isso teria tão facilmente aplicável no Brasil. Eu acho que esse é o grande lance aí que o filme dos Irmãos Dardenne consegue trazer. E um filme premiado, um filme que circulou bastante, filme que estava no Festival de Cannes, né, que é um dos festivais mais importantes do mundo todo. Então, assim, ter essa presença, assim como a gente tem grandes nomes, né? A gente tem aí o Omar Sy em Fora de Controle, né? O Omar Sy que, né, da Lupin, série da Netflix, daquele filme Os Intocáveis. Intocáveis, né? Que todo mundo é muito fã dele. Tem o Pio Marmet também, o Apego também, que é um cara super conhecido também. A gente falei ali do filme do Michel Gondry, que é um diretor vencedor do Oscar e tal. A gente tem muita coisa bacana Agora,
Ah, tu vai falar alguém? Ou quem eu tô achando Eu, que eu tu vai acho que eu ia falar? falar do nosso homenageado, um outro homenageado, né? Pierre Richard, né? Que é um Pierre filme, Richard. não só tem uma retrospectiva de longas dele, antigos e clássicos, como tem um longa, não só estrelado, como também dirigido por ele. E é um filme tão sensível, tão delicado, tão bonito, né, Vitor? É um filme que não se faz mais hoje em dia, eu acho. Eu e o Robledo assistimos esse filme, né? É um dos filmes em comum. E vou te dizer, Robledo, só fazendo uma retrospectiva assim bem rápida, o Pierre Richard não é tão conhecido, né, no mundo ocidental como talvez devesse, mas ele é um desses ícones do cinema da comédia francesa, principalmente dos anos 70 e 80. Aliás, ele fez muitos filmes com o Gerard Depardieu em início de carreira. E ele não dirigia um filme. Ah, aliás, ele é muito conhecido pela. É importante dizer isso. Pela comédia pastelão. Aquela comédia bem visual, aquela comédia bem física, Sim, bem assim, acessível, digamos assim. Sabe? Aquela comédia que sim. tu assiste e sabe que é comédia. Mas o Sonho Logo Existo, ele não é esse tipo de comédia. Ele é uma comédia com tons mais oníricos, sabe? Ele se permite aquela comédia que é. Não, eu não gosto desse termo assim, mas não é comédia intelectualizada, né, Robledo? É uma Não, comédia que não. brinca com situações. É só não é uma comédia tão visual, é isso. E aliás, ele não dirigia nenhum filme desde 1997. E Robledo, Nossa. convenhamos, né, até por uma questão de respeito, Pierre Richard tá com 91 anos, né? Cada filme, né, cada obra, a partir dos seus 90 anos, é como se fosse uma carta de amor, é como se fosse uma espécie de despedida, né? Infelizmente, né, Mas é uma carta de fisiologicamente, amor. a gente precisa É. falar isso. Mas é uma carta de amor tão sensível e tão delicada. O título, né? Penso, sonho, logo existo, substituindo o penso por sonho, eu já acho tão delicado essa escolha, tão feliz essa escolha que a distribuidora brasileira fez para botar o título no Brasil. Mas o título original ainda é mais. Apela ainda mais, eu acho, para essa doçura e para essa Ele é mais longo, né? sensibilidade. O título original poderia ser traduzido como O Homem que Viu o Urso que Viu o Homem. Olha que delícia. O homem Sim. que viu o urso, ou seja, um se reconhece no outro, um se vê o outro, porém é o urso que vê o homem. Sabe? Então, assim, quem tá vendo quem nesse jogo, dessa dinâmica? Então, tem toda uma filosofia, não só abstrata, mas uma filosofia de vida que tu vai trazer para a prática, e que é o caso do personagem vivido pelo Pierre Richard, Até né? para contextualizar a história, Roberto, porque o ouvinte, o nosso espectador, tá pensando, tá, mas que história de comédia é essa? É que, na verdade, a história meio que não é história. O Pierre Richard, ele é um veterano exilado, assim, ele mora no interior da França, e ele não quer saber de ninguém, ele era um Ele cara mora na. rico, ele era um cara rico, um empresário que teve um burnout, e disse, chega, não quero mais saber da capital, não quero mais saber de dinheiro, de mercado de Tá, ações. mas aqui, ó. Isso é o Vitinho dando spoiler, gente. Porque a gente só lá pela metade do filme a gente vai descobrir isso que ele tá falando. É verdade. Na verdade, ele é um pescador e ele é uma figura meio exótica dentro desse vilarejo. Porque ele é um pescador que não sabe pescar, ele se atrapalha, ele cai do barco, ele passa o dia pescando e no final ele passa na peixaria para comprar o peixe, porque ele não consegue comprar. E todo mundo, os amigos, todos já debocham dele, que ele nunca. E ninguém sabe mais ou menos como é que ele sobrevive, de onde que ele faz, ele tem esse cantinho. E ele se torna o melhor amigo de um rapaz que tem um grau de autismo, né? O rapaz tem Que pra um mim, Asperger, né? que para mim quem rouba a cena é Tim Joy Marble, que é esse menino. Ele tem uma cara, gente, que é assim, é um É charme. genial. É Não, um tu olha charme. pra cara dele, tu dá vontade de apertar a bochechinha dele assim. Pra mim é ele que rouba a cena. O É a jeitinho melhor dele, que ele dupla. conversa. Não, é isso. Não, eu acho que é a melhor dupla de todos os filmes do Festival de Cinema Francês do Exato, Brasil esse ano. E exato. aí, cara, tu tem um veterano recluso lá, que cansou da vida e tal, e é essa pessoa que o Roberto falou, que vê o mundo de uma maneira completamente distinta, e esse menino que é autista. Ou seja, juntou duas pessoas que veem o mundo de uma forma diferente, sabe? E a partir do olhar deles é que a gente vai assistir a história, sabe? E a Cara, eu gente vai achei dar um encantador. spoiler aqui, e a gente vai dar um spoiler sem dar spoiler, que isso é pra deixar uma pulguinha na orelha de quem tá nos assistindo, pra fazer você ir assistir Sonho Logo Existo. O filme termina no Brasil. Então, assim, tem É uma ligação verdade. super forte e o filme que passa todo esse vilarejo à beira-mar no norte da França,
termina no Brasil essa história. Então, assim, vocês têm que assistir para ver como os laços que vão se formar até eles acabarem no interior do Brasil, assim. E é muito bonito, é muito sensível a relação de amizade desses dois, como só um acaba compreendendo o outro, né? Porque os dois acabam sendo párias, né, dentro daquela realidade. Sim. Um por ter rejeitado essa história, o outro por ser o menino incompreendido, que ninguém consegue se aproximar dele, e como um acaba se completando no outro. Então, assim, Sonho Logo Existo talvez seja o filme mais urgente desse festival, não pela sua atualidade, mas pela sua atemporalidade, né? Pela sua doçura que ele carrega e que é tão necessária em tempos como hoje. Eu vou dizer que Sonho Logo Existo, junto de Mãos à Obra, são meus filmes preferidos desse ano, Robledo. A gente já tá se encaminhando pro final do podcast, então eu gostaria de deixar esses meus votos para quem tá assistindo, quem tá nos ouvindo. Se você puder escolher um, dois filmes, né? A gente sabe que nem todo mundo vai com tanta frequência ao cinema, mas se você for, poxa, não deixe de assistir Mãos à Obra ou Sonho Logo Existo, que pra mim, eu acho que são os que mais vão impactar o público em geral. E Robledo, quais seriam as tuas indicações especiais pro público que vai comprar ingresso e vai no cinema mais próximo assistir ao Festival de Cinema Francês do Brasil 2025? Cara, tem muito filme que a gente não comentou, até porque a gente não assistiu, então ainda tem dias aí pro festival. E eu tô bem curioso para assistir O Apego, sabe? Eu tô muito curioso para ver 13 Dias, 13 Noites. Sim. Vizinhos Bárbaros, que é um filme que já tem data para estrear no cinema, com a Julie Delpy, que é uma atriz que eu adoro também, sabe? Então, assim, tem muito filme bacana. O filme do Michel Gondry, volta a mencionar. Mas eu acho, assim, que, dos que eu já assisti, O Estrangeiro, que para mim é o filme que marcou. E tem um filme bem pequeno, também bem discreto, mas que eu acho que merece ser conferido, que é La Pampa. É um filme sobre dois amigos, os dois são pilotos de motocross, estão na adolescência e acontecem movimentos muito fortes na relação da amizade entre os dois e como que cada um vai se comportar diante dessas revelações. Lembra muito a história deles por se passar no interior da França, no interior preconceituoso, homofóbico, racista, sabe, religioso, cheio de velhos costumes. Lembra muito a literatura do Edouard Louis, que é um autor que eu gosto bastante. Então, assim, se você está familiarizado com esse tipo de história e quer ter uma visão distante dos grandes centros da França, eu recomendo com bastante entusiasmo La Pampa, que não, o La Pampa fala da França de hoje, de uma outra França, não aquela França de Paris, ou Cannes, Lyon, sabe? É uma França bem interior, bem raiz, bem presa num passado, e do passado mesmo teria O Estrangeiro, né, que se passa em 1930, na Argélia, uma colônia francesa. Então, assim, esses dois filmes eu acho que dão uma boa visão ainda do cenário francês atual e das coisas, dos problemas pelos quais eles estão lidando, que não são muito diferentes dos nossos e de tantos outros por aí. Então, é interessante ver como cada um lida com seus pecados, com as suas bagagens, com as suas heranças, e como que a gente supera isso para seguir em frente. Perfeito. Lembrando a todos, pessoal, que o Festival de Cinema Francês do Brasil 2025, ele segue até o dia 10 de dezembro, tem mais alguns dias aí para você assistir, talvez tenha uma repescagem, então, né, você vai ter chance de assistir. Bom, e lembrando aquilo que eu falei no primeiro bloco, eu lá, quando eu era adolescente ainda, me dei ao direito de comprar o ingresso e ir ao Festival de Cinema Francês do Brasil, e de lá para cá, minha vida mudou, gostei muito de descobrir essa cinematografia francófona, como o Robledo riu do meu termo, adorei conhecer. Mas tá certo, mas tá certo. E, gente, a cinematografia francesa, para quem tá um pouco descolado aí, foi responsável por mudar o jeito que a gente conhece o cinema no século passado, assim como muitas outras, né? Mas acho que a gente, né, precisa dizer que foi uma das mais importantes, né, Robledo? Então, permita-se ir ao Festival de Cinema Francês do Brasil 2025. Fiquem ligados no Papo de Cinema, né? Siga, compartilha, curte, né? Nos dá esse apoio que é muito importante. A lista de transmissão no WhatsApp, sabe? Em todas as redes, siga @Papo de Cinema, né? Em todas as redes, é super simples, é fácil, faz para nós, faz uma grande diferença. E siga também o @FestCineFrancêsBR, que também fica dentro de tudo do Festival de Cinema Francês do Brasil 2025. É isso aí, pessoal. E agora, comentando os comentários. Bom, pessoal, comentando os comentários, você sabe que é aquele espaço de interação, de troca, de estar próximo de vocês que nos assiste, nos ouve, nos lê, nos acompanha aqui em todas as multiplataformas do Papo de Cinema. O Papo de Cinema fala muito sobre os lançamentos, sobre festivais, sobre longas inéditas, mas também sobre clássicos. Volta e meia a gente está olhando aí para filmes
formadores de opinião, filmes antigos, filmes históricos, filmes que seguem muito presente na nossa jornada até hoje. E o Ronaldo de Azambuja Stroher. Ronaldo de Azambuja Stroher, lá no site do Papo de Cinema, ele foi ler o nosso texto sobre o Falcão Maltês, Relíquia Macabra, um dos clássicos aí. E o Ronaldo escreveu o seguinte, então. Excelente comentário. Estava lendo sobre o arquipélago de Malta por conta de uma das pinturas de Caravaggio e de sua vivência dramática na ilha e lembrei do livro de Hammett, que li há muito tempo. Pensei em relê-lo, mas também pensei no filme, que não lembro de se cheguei a ver. Quando li o livro, não sabia da existência de Caravaggio. Talvez por isso fiquei com vontade de ler de novo, mas acho que Hammett tão pouco interessava-se por ele. Aí pensei que o filme talvez falasse no que verdadeiramente me interessa e que seria obviamente mais rápido. Afinal, tenho 80 anos e mesmo aposentado e sem muita coisa a fazer, acho que não terei muito tempo por aqui. Voltando ao que interessa, o comentário do Dimas Tadeu, meu amigo. Eu gostei desse comentário. O Ronaldo aí deu um belo depoimento aí, e ele tá falando do texto, aliás, do Dimas Tadeu, que escreveu sobre o Falcão Maltês lá no Papo de Cinema, e ele diz, voltando ao que interessa, o comentário do Dimas fala pouco sobre o enredo, só que dá uma pequena e magistral aula sobre cinema e sua história. Parabéns, Ronaldo Stroher. Ronaldo, muito obrigado pelo depoimento. A gente fica muito feliz de saber que o pessoal não está ligado só nessas novidades que estão chegando no streaming, nos cinemas, nas plataformas, mas também olhando para grandes clássicos como o Ronaldo aí, que assistiu ao Falcão Maltês, Relíquia Macabra, e foi ali no site para conferir o texto no Papo de Cinema. E eu saio do site e vou pra multimídia, Robledo, porque no podcast O Agente Secreto, que aliás, de novo nessa onda de retrospectiva, Robledo, o Agente Secreto podcast foi o mais ouvido do ano de 2025 no Papo de Cinema. Surpreendendo 0 pessoas, né, Robledo? A gente está muito feliz. Queria agradecer a Maria Caú, nossa amiga crítica de cinema, mora no Rio de Janeiro, que foi nossa convidada especial nesse episódio. E, né, quando a gente gravou, a gente já tinha avisado para ela, olha, o podcast mais visto do ano passado foi o do Ainda Estou Aqui e tem tudo para repetir esse ano com o Agente Secreto. E antes ainda das indicações ao Oscar, já aconteceu, já confirmou. O Agente Secreto já é o nosso podcast mais assistido, mais ouvido, com mais play, mais quantidade de plays dessa temporada. E, ó, tem tudo para crescer, né, daqui para frente, né? Tem tudo para crescer cada vez mais. E uma das milhares de pessoas somando todas as plataformas de áudio, YouTube, foi o Gustavo Soad. Ele comentou lá no YouTube. Conversa boa demais sobre esse filmaço. Aliás, deixo aqui meus parabéns, Robledo, pra ti e pra Maria Caú, nossa amiga, nossa colega, que vocês mandaram muito bem nesse podcast, ele ficou até bem extenso, assim, a gente sabia que esse podcast ia render. Vocês falaram não só do Agente Secreto, isso que ficou legal, vocês dedicaram todo um primeiro bloco pra falar bastante da carreira do Kleber Mendonça Filho. Não à toa, esse podcast é o podcast com mais plays no podcast Papo de Cinema em 2025. O que nós temos que fazer agora, né, Vitinho? A gente fez no ano passado um podcast especial para Fernanda Torres. Agora nós temos que fazer um especial para o Wagner Moura, né? Tem toda a razão, Robledo. Vamos fazer um podcast especial Wagner Moura. E esse, olha, eu acho que vai ganhar do Agente Secreto. Tá certo, pessoal? Esse foi o Comentando os Comentários do podcast Papo de Cinema. Robledo, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Falou!